Nessa aula nós vamos aprender a fazer a nossa primeira leitura das informações que estão armazenadas dentro do nosso database. Veja que aqui no nosso Firebase nós temos essas informações aqui e são elas que nós vamos estar lendo. Nós temos aqui um booleano, um inteiro e uma string. Então são essas informações que nós vamos estar lendo. Então, para isso, nós vamos precisar aqui de uma variável chamada Firebase Database. Eu vou criar aqui essa variável. Vou criar também uma variável chamada Value Event Listener. Vou colocar o nome dessa variável de Value Event Listener também. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para ler as informações que estão dentro do nosso banco de dados é o quê? É clicar primeiramente em cima desse database aqui. Que daí então irá aparecer para nós essa nossa tela aqui, onde nós temos as opções para adicionar informações no nosso banco de dados e também para excluir. Então, no nosso código, como nós não conseguimos clicar em cima daquele serviço do database, nós temos que fazer aqui a utilização desse seguinte código. Nós pegamos a nossa variável database e vamos adicionar a ela o Firebase database.getInstance. Então, esse comando aqui que nós estamos fazendo é a mesma coisa como se nós estivéssemos dando um clique aqui em cima desse serviço do Firebase. Então, feito isso, agora nós vamos aprender a ler as informações do Firebase utilizando o nosso primeiro ouvinte que nós vamos estar aprendendo. Então, eu vou colocar aqui, primeiro ouvinte. Vou colocar esse comentário aqui. E logo aqui abaixo, eu vou criar esse nosso método. Vou chamar ele de ouvinte underline 1. E aqui embaixo, eu vou criar uma variável do tipo database reference. Se você está acompanhando as nossas videoaulas, você vai perceber que isso é muito parecido com o que nós fizemos lá nas nossas aulas com o storage, onde nós tivemos que criar aqui uma variável do tipo reference e daí então atribuir a essa variável reference o caminho que nós temos que percorrer até a informação que nós queremos obter. Então aqui no database é a mesma coisa. Nós temos que pegar aqui o nosso database, que é essa nossa variável aqui, pegar o get reference e colocar o shield. Então aqui dentro desse shield eu vou colocar o caminho por onde eu vou passar até chegar ao meu determinado objetivo. Para ficar melhor, para que você entenda, nós temos que aqui no nosso banco de dados acessar essa pasta BD. Então aqui o primeiro valor que eu tenho que passar para o nosso shield é o nosso valor BD. Feito isso, nós temos que agora acessar essa outra pasta aqui chamada gerentes. Então aqui no nosso projeto eu tenho que adicionar aqui um outro shield chamado gerentes. Depois eu tenho que vir aqui e acessar essa pasta chamada 0. Então tem que criar aqui um outro shield 0. E agora sim, dentro dessa pasta 0 estão as informações que nós queremos estar lendo. Então, nesse primeiro momento, a nossa variável reference ela está armazenando todo o caminho que nós temos que percorrer dentro do nosso banco de dados para poder fazer a leitura dessas três informações aqui que nós temos. Então, tendo já o caminho que nós temos que percorrer, eu vou pegar essa nossa variável aqui, reference, colocar um ponto, e vou adicionar o nosso primeiro ouvinte que nós vamos estar estudando, que é o Listener for Single Value Event. E aqui dentro eu vou passar New Value Event Listener. Veja que ele já vai criar dois métodos aqui para a gente, o onCanceled
e o onDataChange. Vou só dar um espaço aqui para ficar mais fácil de entendermos. Então, se você já prestou muita atenção nas nossas videoaulas, você já sabe que aonde existe uma descrição com esse nome aqui, listener, quer dizer que é um ouvinte. Então ele vai nos informar sobre tudo o que está acontecendo naquele determinado lugar. E como nós estamos aqui adicionando um ouvinte para essa nossa variável reference, quer dizer que nós vamos então começar a ouvir tudo o que está acontecendo dentro dessa pasta 0. Então qualquer alteração, qualquer remoção que acontecer dentro dessa pasta 0, nós temos esse método aqui que vai nos informar dessas alterações que aconteceram. Então nós temos aqui esse método onDataChange, onde data significa dados e change significa alteração ou alterar. Então já fica claro que quando ocorrer alguma alteração dentro dessa pasta 0, esse método aqui será acionado. E nesse outro aqui, no canceled, significa que quando houver alguma falha de alteração dentro dessa pasta 0, ele será executado. Então o mais importante de você entender aqui é que esse daqui é o nosso ouvinte e é ele que vai nos informar de tudo o que está acontecendo dentro dessa pasta 0. E como nós queremos obter as informações que estão armazenadas aqui dentro dessa pasta 0, nós temos que fazer isso através desse método aqui. Então eu vou aqui nesse momento criar uma variável string, vou chamar essa nossa variável de nome, e aqui eu tenho que pegar a nossa variável dataSnapshot, que é essa variável aqui, porque essa variável dataSnapshot, ela contém todas as informações que estão armazenadas dentro dessa pasta 0. Então, tanto a informação fumante, a informação idade e a informação nome estão todas, nesse momento, armazenadas aqui dentro do nosso dataSnapshot. Então, para mim poder acessar essas informações, eu vou fazer primeiro o acesso delas de uma a uma. Por exemplo, como eu quero acessar, primeiramente, esse nosso valor Johnny Arce, eu tenho que saber a identificação desse valor, no caso aqui é nome. Então eu vou vir aqui no nosso projeto, vou colocar um ponto shield e vou colocar aqui nome, porque eu quero acessar somente esse valor aqui, Johnny Arce. Então aqui eu vou colocar agora o getValue. Veja que vai gerar um erro, porque esse getValue nós queremos que ele retorne uma string, porque veja que esse nosso nome aqui, essa nossa variável, ela é do tipo string. Então aqui dentro eu tenho que especificar que eu quero que esse nosso valor seja convertido em uma string. Mas tome muito cuidado aqui, porque nós podemos usar o string.class aqui, porque essa nossa variável nome, aqui dentro, ela é uma string também. Veja que ela é uma string. Se ela fosse um inteiro, ela já não seria atribuída para essa nossa variável nome, porque ocorreria um problema. Então agora aqui embaixo, vou criar um inteiro, vou colocar idade, vou pegar o nosso data snapshot, colocar shield e vou pegar o idade. Veja que aqui, mais uma vez, nós temos que passar a identificação correta de como está aqui. Agora vou colocar o getValue. E como eu disse anteriormente, essa nossa idade aqui, ela é um inteiro, não é uma string. Então aqui eu não posso passar string.class. Eu vou colocar aqui int.class. E agora eu vou criar um boolean e vou colocar aqui fumante. Vou pegar o nosso data snapshot, shield, vou colocar a identificação desse nosso valor, que é fumante. E aqui eu vou usar o getValue, só que dessa vez eu tenho que passar aqui um boolean ponto
classe. Então agora eu vou utilizar o nosso diálogo alerta para exibir essas informações. Vou colocar aqui diálogo alerta. Aqui eu tenho que passar duas strings. No caso, a nossa primeira string, que vai ser o título, eu vou colocar valor. E na nossa mensagem, eu vou colocar nome mais idade. Esse /n aqui quer dizer que eu estou pulando uma linha. E aqui por último, fumante. Veja que eu sempre coloco a variável, coloco o sinal de mais e depois coloco, entre aspas, o nosso /n que é para poder pular uma linha. Aqui então eu vou exibir o nosso diálogo alerta. Vou colocar aqui o get support fragment manager e colocar aqui a nossa tag. Pronto. Agora eu vou chamar aqui no nosso onCreate esse nosso método aqui que nós acabamos de inserir, que é o ouvinte1. Agora sim eu vou executar o nosso projeto. Pronto. Vou abrir aqui o nosso emulador. Veja que eu vou vir aqui no database ler dados. E veja que apareceu aqui o mesmo valor que nós temos adicionados lá dentro do nosso database. Veja só, apareceu o nome, Johnny Arce, apareceu a idade, 28, e apareceu o valor false. Vamos fazer um novo teste. Eu vou aqui colocar o nome agora. Vou alterar esse nome para Franco. Vou dar um Enter. E vou alterar essa minha idade para 100. E veja que eu tenho que dar um Enter aqui. Se eu não dar o Enter e clicar fora, veja que ele vai voltar para o valor anterior. Então eu tenho que colocar o valor e depois pressionar o Enter. Vou clicar aqui em OK. Vou voltar agora. E ao clicar novamente aqui, veja que o nosso valor aqui já está conforme o nosso banco de dados do Firebase. Veja que está franco, 100 e false. Então veja, mais uma vez repetindo para vocês, que esse método aqui, onDataChange, é ele que vai nos comunicar sobre as informações que estão armazenadas dentro dessa nossa pasta 0. Se eu executar novamente o projeto e colocar agora aqui o valor 1, esse nosso ouvinte aqui, ele vai nos informar de todas as informações que estão armazenadas aqui dentro dessa pasta 1. E o nosso projeto, ele vai conseguir fazer a leitura dessas informações. Porque aqui no nosso projeto, nós estamos buscando informações que tenham essas identificações aqui, nome, idade e fumante. Então, como aqui na nossa pasta 1 existe essas identificações fumante, idade e nome, então nós vamos conseguir fazer a leitura dessas informações. Deixa eu só colocar o 0 aqui novamente. Então agora, vamos fazer o seguinte teste. Vamos adicionar aqui no nosso banco de dados uma outra informação aqui nessa nossa pasta 0, só que agora chamado contato. Vou colocar aqui contato. Aqui eu vou colocar um número 67999999999. Esse é o meu contato. Vou clicar em adicionar. Veja que eu adicionei essa informação. Mas ao vir aqui agora no nosso database e ler dados, veja que vai aparecer as mesmas informações que já estavam inseridas lá. Ou seja, não apareceu essa nova informação aqui que nós adicionamos. Por quê? Porque aqui no nosso código nós estamos lendo somente as identificações nome, idade e fumante. Então não vai gerar nenhum tipo de erro aqui se nós não colocamos a identificação aqui, contato. Mas se nós viermos aqui, vou fazer o teste,
e apagarmos aqui essa variável aqui chamada fumante, vou excluir, o nosso aplicativo ele vai gerar um erro. Vou clicar aqui. Veja que agora nós temos um erro. Por quê? Porque aqui no nosso projeto nós estamos lendo essa identificação nome, essa identificação idade e essa identificação fumante. Mas aqui agora no nosso projeto, no nosso banco de dados, nós não temos mais a identificação fumante. Nós não temos mais essa identificação, ela não existe mais no nosso banco de dados. Então, automaticamente, o nosso projeto ele vai fechar de forma inesperada, porque nós estamos tentando ler aqui uma identificação que não existe mais. Então, para resolver esse tipo de problema, nós podemos aqui fazer um if, pegar o nosso data snapshot, colocar aqui o nosso shield, que é o fumante, e logo aqui na frente fazer esse teste. Existe, porque esse código aqui vai verificar se essa identificação aqui existe. Então, se ela existir, nós podemos atribuir a essa nossa variável fumante aqui o valor dessa identificação, porque essa identificação ela existe no nosso banco de dados. E caso não exista, nós podemos fazer aqui um outro procedimento. Por exemplo, eu vou colar aqui esse diálogo alerta e aqui eu vou criar um outro diálogo alerta, só que sem agora o nosso valor de fumante. Então veja que nós só vamos executar aqui esse código aqui para pegar os dados da identificação fumante se ela realmente existir no nosso banco de dados. Então eu vou executar novamente o nosso projeto. Vou abrir aqui novamente. Vou clicar aqui em ler dados. E veja que agora vai aparecer somente o Franco, que é o nome, e mais a idade, que é 100. E o nosso sistema aqui, ele não fechou de forma inesperada, porque nós estamos fazendo esse tratamento aqui. Agora, vamos fazer um teste, então. Eu vou vir aqui no nosso... Vou até deixar o nosso simulador aqui do lado. Eu vou acrescentar aqui, então, a identificação fumante. E vou colocar aqui o valor booleano. False. Vou adicionar. Vou clicar aqui em OK. Vou voltar. E quando eu vier aqui novamente, agora nós vamos ler essa nossa identificação aqui, porque lá no nosso código nós fizemos um tratamento para verificar se essa identificação aqui existe. Então veja que agora está aparecendo as 3 informações. Vou clicar aqui em OK. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos continuar entendendo mais sobre esse nosso ouvinte e melhorando mais essa parte do nosso código aqui. Mas isso nós vamos estar vendo na nossa próxima aula então.